Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a segunda temporada, mais um episódio da segunda temporada do Cultura Criativa. E hoje aqui mais um dia especial, estou muito feliz, uma convidada fantástica que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes disso, Rafa, nosso co-host da segunda temporada. Não me deixa no vácuo, não me deixa Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Ari, tudo bem? Mais um episódio juntos aqui na segunda temporada. E estou muito feliz em estar com essa convidada, muitos temas legais pra gente trabalhar, e a ideia desse podcast é trazer o mundo real mesmo, né? Com certeza. Não é ficar no mundo romântico de comunicação, pessoas, cultura. Aqui a gente traz campo prático e pessoas aí de mercado para trazer a realidade. Aqui a vida é prática, dura, direta, mas muito gratificante, né? É isso aí. Isso é legal. E, cara, é legal falar um pouquinho também da segunda temporada, a gente mudou um pouco o formato, né? E a gente vem recebendo do pessoal feedbacks fantásticos, né? O pessoal gostando bastante, interagindo bastante com a gente. Como é que tá aí? Você também tá à frente do marketing, né? Lá recebe bastante isso. Essa mudança, pelo visto, foi muito boa. A ideia do podcast é mais do que o podcast, né? É ser um movimento. Então a gente tá já vendo alguns resultados ali das pessoas realmente se interessando pelos conteúdos do que a gente já vem produzindo. Então vem crescendo, a gente vem ouvindo feedback das pessoas também, para mudar formato, trazer algum tipo de convidado que as pessoas desejam. Então, sempre, gente, entre em contato com a gente, vocês têm aí as nossas redes sociais, entre em contato para dar feedback, sugestões, críticas também são todas bem-vindas. Com certeza. O objetivo aqui é gerar um conteúdo bem legal e bem relevante aí para todo mundo. Então a gente já vem conseguindo alguns resultados aí e espero que a gente consiga contribuir cada vez mais aí para vocês também. Legal, cara, legal. E é isso aí, Rafa. Parabéns pelo trabalho teu, da equipe. Acho que a gente vai só crescendo, só caminhando para frente, mas sem delongas. Acho que hoje é um dia muito especial. A gente está aqui com uma pessoa fantástica, super inspira muitas e muita gente, inspirou muita gente no passado e continua inspirando até hoje. Ana Paula Camargo, especialista em cultura, gente, negócios e muito mais, né, Ana? Tudo bem? Seja bem-vinda. Ele já começou arrepiando, falando de muito mais. Para mulher isso já é desconforto. Ai, gente, obrigada pelo convite, né? Nossas conversas sempre são tão gostosas, né? Então, para mim é um prazer mesmo estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Legal, Ana. Bom. Não, e realmente quando a gente fala do muito mais é porque quem te conhece um pouquinho já sabe realmente, né, o potencial que você tem, não só, né, nos negócios, não só para, né, mudar a vida das pessoas dentro do âmbito corporativo, que isso você fez durante muitos anos, né, tem uma jornada muito bonita, né, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, um pouco da jornada da Ana, né, como que foi o começo, como que a Ana era lá quando era jovem, os anseios, os medos, e como foi construindo uma carreira brilhante que até chegar nessa posição de prestígio que hoje você exerce, né, Ana? Como é que foi essa história? Bom, gente, eu sou formada em comunicação, olha, comunicação social, publicidade, mas eu nunca fui publicitária. Desde o começo eu já trabalhei dentro de empresas. E os primeiros, sei lá, 13, 14, 12 anos da minha carreira, eu trabalhei com comunicação. Com comunicação interna, com um pouquinho de marketing, com RP, dentro das empresas. Trabalhei em empresas diversas, trabalhei numa empresa de vassoura e numa empresa de trem. Diz a lenda que eu só mudei de veículo. Foi exatamente a minha sacanagem, né? Mas olha, a percepção do veículo... Foi demais, né? E depois eu tive minha passagem por carro também, né? Então Exatamente. eu só fui trocando de veículo, né? Ou de modo, meio de transporte, enfim. E eu acho que foi uma fase muito bacana e eu tinha certeza, eu nunca tive dificuldade, como muitos têm, de saber o que queriam fazer de vestibular. Eu sabia que eu queria isso e eu amava o que eu fazia. Eu adorava o que eu fazia. Tanto que a primeira vez que eu fui convidada a sair da área, a minha primeira resposta foi não. Não quero, porque eu adoro o que eu faço. Depois de, né, tipo, deste tempo, né, 13, 14 anos trabalhando com isso, você já acumula um conhecimento técnico que é relevante. E lógico que quando você tem conhecimento, você pode cobrar por ele. Então, eu vou para uma outra área, eu vou recomeçar. Não quero, né? E nessa época, eu estava trabalhando já para a Renault. Eu entrei na Renault na área de comunicação interna da fábrica. E nessa época, a Renault me fez uma proposta de sair da área para ir para um projeto de um veículo. Eu falei, mas gente, o que eu entendo disso? Eu vou trabalhar numa área de engenharia. E na época, né, eles disseram que não era uma
Não era uma proposta, assim, era um desejo do movimento. E foi a primeira vez que eu pensei sobre isso. Eu já tinha mudado de empresa algumas vezes, e eu disse, quer saber? Eu vou. E se eu não gostar, eu vou procurar outro caminho. Porque é isso, é uma liberdade. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu fui pro projeto, eu fui pro projeto porque eu tinha uma habilidade de comunicação importante, eu entregava coisas, né? Eu gosto de entregar resultado, e eu tinha um conhecimento transversal da empresa. Essas eram as principais características naquela época. E aí eu fui pro projeto e logo depois o projeto foi cancelado. Tipo, uns 3 ou 4 meses depois. Eu já tinha viajado pra França, conhecido a equipe, aprendido a metodologia. E, enfim, eles decidiram cancelar o projeto, não veio mais pro Brasil. E aí, eles me fizeram uma outra proposta. E foi essa segunda fase da minha vida, né? Que eu fui ser uma assessora de um vice-presidente. E, gente, aquilo ali mudou completamente a minha vida. Porque eu estava acostumada na área de comunicação a desdobrar estratégias. E ali eu estava no lugar onde a estratégia era concebida. E eu pude... Sai da versão de execução e entra numa versão também de construção. Isso. Lógico que eram todos diretores, era o vice-presidente industrial da região, então a minha contribuição, ela era uma parte no desdobramento, alguma provocação, mas eu aprendi muito como se concebe estratégia. Uma estratégia industrial de uma região. E aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Observar aquilo foi espetacular. E aí, logo depois, um tempo depois, um ano e pouco, veio uma nova proposta de mudança. Aí eu já tava mais soltinha, gente. Eu tava mais confiante também. Imagina o quanto de conhecimento foi adquirido durante esse período. Foi super legal. E um ponto que você falou, Ana, pra mim me marcou um pouquinho, voltando na tua fala, você falou muito na questão de comunicação, né? Que, primeiro, você falou que você amava isso. E continua amando. Dá pra ver claramente que continua amando. Sai da gente. Não sai, né? Não sai. E dá pra ver claramente que você continua amando, mas dá pra ver também que aquilo você fazia com uma verdade, com um propósito, e você comentou muito que você tem muita facilidade no processo de comunicação. E quando a gente fala isso, a gente pensa, porque fala bem. Não é isso, né? É o relacionar com a pessoa, se relacionar, entender os ambientes, entender de pessoas. E isso já veio, você construiu isso, ou isso parte muito da Ana em si como pessoa? Eu vejo que você é uma pessoa que se comunica muito bem, se relaciona muito bem, e isso, consequentemente, te abre portas para assumir desafios como esses que você está relatando, que te tiram de uma zona de conforto. Né? Como que você lidou? Como você lida muito com essa questão, assim, o que é a comunicação? O que é essa forma mais propositiva, de fácil relacionamento, te abriu portas para essas novas oportunidades? Porque isso eu acredito que não caiu do céu. Eles chamaram você porque entendiam que você tinha grande potencial para exercer tal função, né? Eu acho que nessa época, e isso não aconteceu uma vez só na Renault, tá? Renault foi uma empresa espetacular na minha vida. A gratidão que eu tenho é enorme, porque eles viram coisas em mim que eu não tinha ainda. Isso é muito legal. A consciência de que aquilo era um ativo. Então, esse tema da comunicação é um caso, né? Eu sempre tive muita facilidade de me comunicar, mas a facilidade, se ela não for bem pensada, ela não ajuda. Com certeza. Porque as pessoas que têm facilidade de se comunicar, muitas vezes elas vão para um momento de maneira improvisada. Porque a pessoa confia. Ela se abrir a boca, vamos falar sobre o cosmos. Ela não sabe nada, mas vai falar. Fala. E quando a gente fala desse jeito, às vezes as mensagens que a gente quer passar não estão tão claras. E a gente se perde, tergiversa, né? A gente cansa o interlocutor. Então, na Renault, eu fiz um curso que me ajudou. Legal. Eu acho que aquele curso, ele me ajudou a passar as mensagens que eu queria. E também me ajudou a entender que minhas mãos não eram um problema. Porque eu falo com as mãos, né? Tenho lá um pezinho italiano na família. O corpo fala, né, Ana? O corpo fala. E a minha mão fala junto. E a empresa pagou, era um curso.
E foi um divisor de águas para mim, porque eu era uma pessoa do bastidor. Ainda que eu falasse bastante, me comunicasse e tudo, eu era do bastidor. E a proposta da empresa é que fosse pro front. E pro front a gente não é a mesma comunicação. É uma comunicação pensada, as mensagens têm que estar claras, tem script. Quando é coisa importante, naquela época eu já fazia isso e hoje eu sigo fazendo, eu treino 30 vezes. Porque daí na hora, aquilo ali vai sair e talvez venha algum improviso, alguma coisa que a minha natureza consegue colocar ali. Mas assim, comunicação é uma competência-chave. Com certeza. Sempre foi, é e será. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo super telado, né? A comunicação segue sendo um problema gravíssimo das empresas. Sim. Falta de comunicação, comunicação truncada. Quando você vai entrar numa gestão de conflito, sei lá, não vou falar que é 100%, mas 99,5% das vezes deve ter tido um ruído de comunicação ali. Com certeza. Que atropelou, inflamou aquele tema. E até pegando esse gancho, Ana, você falou da comunicação ser um grande percussor de problemas, né, quando ela não está alinhada, né? Claro. Você comentou também que você tem um conhecimento muito transversal, né, quando você estava na Renault, né? E a gente vê no mercado hoje, né, algumas áreas de comunicação atuando aqui. Né? Então, eu recebo a ordem das outras áreas e eu só faço o que eles mandam, mas quem entende de comunicação, né? Quem que sabe como priorizar a mensagem, sabe como organizar o que tem que ser organizado, né? Entender da estratégia do negócio para também olhar o papel de comunicação dentro das empresas, né? Então eu entendo que esse conhecimento transversal, ele é fundamental para as áreas de comunicação, principalmente para a liderança de comunicação, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência, né? O que você fez de diferente, porque a gente fala muito lá na empresa, né, que a comunicação tem que sair do quadrado, ela tem que sair da tela, né, que você estava comentando, sair da tela para que descer na operação, entender do negócio, né? Mas com certeza. Porque reclamam que não são estratégicos, reclamam que não são relevantes, mas será que você vai ficar sentado esperando alguém ir lá na tua área, bater na porta e falar, olha, a gente quer que você seja relevante, então tá aqui o caminho, né? Acho que é inverso, né? A área que tem que puxar e tem que priorizar isso e cavocar mesmo dentro da empresa, né? Então você falar isso me chamou a atenção, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Gente, eu acho que isso daí é válido para comunicação e para a área de recursos humanos. Já vamos pegar as duas áreas com aqui certeza. E a cultura que está permeada nesses dois grandes agentes. Todo mundo fala isso porque eu quero ser um RH estratégico, aí um RH estratégico, uma comunicação estratégica. Como é que faz ficar estratégico? Porque primeiro vem o negócio e depois a técnica. Então, o gestor dessa área, da comunicação ou do RH, ou mesmo gestor de outras coisas, a gente precisa ter uma visão de ponta a ponta do negócio, exato. Né? Aonde que o negócio começa, né? E até onde que ele vai na entrega final dele, mas a gente precisa saber quais são os desafios do negócio. O desafio do negócio é que vai ritmar tudo. A tua empresa, ela tá nesse ponto aqui hoje, tá? O ano que vem, ela vai o quê? Ela vai crescer, ela vai encolher ou ela vai permanecer? Ela vai crescer em outro segmento, no mesmo segmento. Vamos lá. Não, ela vai permanecer, não vamos mudar o tamanho é o mesmo, quero melhorar a minha rentabilidade. Opa, outro desafio. Não, nós vamos entrar num segmento completamente diferente. Pô, tudo isso daqui tem tudo a ver com recursos humanos. Sim. E tem tudo a ver com a comunicação. Então, assim, eu acho que são dois parceiros e a gente sempre tem que começar pelo negócio. Sim. Por favor, quando eu vou conhecer um cliente novo, a primeira coisa que eu vou pedir é, me conta a história do teu negócio. Me conta a história do teu negócio. Beleza, chegaram até aqui. E agora? O que vocês estão pensando pro futuro? Não tenho a menor ideia do futuro. Não tem problema. É um dado. Sim. Não tenho ideia do futuro. Puxa vida, não tenho ideia do futuro. Então qual é o meu problema de gente? O que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com... Qual é o meu problema de gente? O problema de gente é que não tenho ninguém olhando
para quais são os caminhos possíveis do futuro. Na própria indagação tá a resposta, né? É isso, é uma resposta de gente. Um desafio de negócio é um desafio de gente. Mas aqui, Ana, você falou um negócio e eu concordo infinitamente com o que você falou. Né? Para mim, hoje, estratégia virou commodity. Né? O pessoal fala muito estratégia, a gente fala, tá bom, o que é ser estratégico? Ele não sabe responder. E geralmente, quando ele não sabe responder, ele leva o quê? Para o campo tático. E totalmente. que é um erro. Né? Para mim, ser estratégico, primeiro ponto, parte aí, parafraseando o que você trouxe, conhecer do negócio. O negócio é sempre o primeiro ponto. Para ser estratégico, você tem que ajudar o negócio a projetar nos objetivos que ele está traçando. Né? Seja ele aumentar faturamento, reduzir turnover, melhorar a eficiência, abrir um novo caminho. Exatamente. E isso muitas vezes, a gente olha a área de comunicação, a área de cultura, eles querem ser estratégicos e a gente defende muito isso. Ser estratégico é estar num pilar relevante do negócio, ajudando nas tomadas de decisão e chegando nos objetivos que a empresa precisa. E logicamente que nisso vem outras coisas juntos, né? As pessoas, porque nada acontece sem o fator do capital humano. Nada. Não, todo desafio de negócio é um desafio de gente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe para onde a gente quer chegar. A gente sabe como a gente quer chegar. Legal. Então, o processo de comunicação, envolvimento, senso de pertencimento desse time tem que estar muito alinhado para que a gente consiga caminhar juntos para chegar naquilo, né? Quanto maior a empresa, mais potente tem que ser a comunicação. Com certeza. Mais níveis ela precisa ter potência para chegar, porque o alinhamento, gente, o caminhar para o mesmo lugar é o feijão com arroz da comunicação, uma mensagem clara que coloca o porquê que aquilo precisa ser feito, né? Qual é a necessidade de negócio? É absolutamente imperativo para a gente poder chegar lá. E quando a gente vai olhando nas camadas, tanto na área de gente quanto na área de comunicação, hoje a gente tem muita ferramenta. Uhum. E as pessoas estão ferramenteiras. Você falou tática, é isso. Adoro um A pessoa vem com a caixinha de ferramenta da comunicação, do agile, as metodologias, e ela disse, não, porque agora nós vamos fazer isso aqui, agora eu preciso de uma newsletter, agora eu vou fazer um podcast, agora eu vou fazer isso. Gente, será que é isso que precisa? Uhum. Qual é o problema que a gente tem? E daí eu vou olhar para minha caixa de ferramenta e vou dizer o que nós vamos usar daquilo. Exatamente. E hoje eu vejo muita gente assim, não, porque nós precisamos de uma avaliação, não, porque nós precisamos de um 360, não, nós precisamos de um disso, um daquilo. Hoje as ferramentas de recursos humanos, elas são super democratizadas. Uhum. Por conta, né, dos HCMs que tem no mercado, né, todas as empresas que produziram essas super plataformas, que tem todas as ferramentas. Isso é maravilhoso, porque no passado custava muito caro e só a multinacional tinha. Hoje todo mundo pode ter por um preço bem acessível. Mas assim, e daí começa a colocar 1, 2, 3, 4, 5, porque tem que garantir o uso da plataforma. E os gestores ficam saturados com aquilo. Sim. Porque não era o que precisava. Sim, é um campo de discussão tão tático e tão pequeno que quando as áreas querem comprovar resultado, ela olha para a taxa de abertura de e-mail, ela olha para a curtida na plataforma de comunicação e discutem sobre isso, né? A gente já teve algumas conversas também, a gente olha muito para o mercado, a gente participa de algumas rodas também de conversa e a gente vê que o negócio ele tá indo para um lado e a área de comunicação tá discutindo uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Por exemplo, empresas estão agora com foco em redução de custo, em entregar resultado porque os acionistas estão cobrando que a empresa entregue mais resultado. Isso é um assunto que a área de comunicação nem conversa. Não sabe nem como a maioria, né? Eu sei que tem empresas que conversam. Claro. Mas a maioria não conversa, não entra, porque não é envolvida. Não que não sabe, mas não é envolvida, não faz ideia disso. Não é envolvida é um jeito, né? Ela não é envolvida e não se envolve. Exato. Porque eu acho que a partida tem que vir do profissional. O profissional curioso, ele vai atrás. Provoca. Exato. Ele provoca, não. É o conhecimento eu posso te transversal. ajudar. Lógico. Então, né, eu acho que é absolutamente fundamental. Pra gente ser estratégico, a gente tem que saber a estratégia do negócio. Pra onde esse negócio vai? Sim. É simples assim. Sim. E daí, a partir da estratégia, a gente começa a trabalhar os pontos. Exato. E eu tava vendo também um conteúdo de os 10 melhores canais de comunicação para você implantar.
Olha o quão raso é isso. Os 10 canais que naquele conteúdo pode estar escrito que são os melhores, depende da estrutura do negócio. Será que é Organização, porte. As pessoas negligenciam o diagnóstico de comunicação, entender o público de fato. Não, gente, isso é fundamental. É super importante. Mas o que eu percebo muito, até pegando muito a questão que você comentou das caixinhas de ferramenta, né? Que as pessoas elas querem usar para justificar muitas vezes o custo e não sabem o porquê. Mas tem um problema mais grave ainda que é no final da ponta, né? Então você executou a ferramenta, rodou. Ela vai te trazer o quê? Parâmetros, inputs, informações. E a maioria das vezes, o que você tem? Um monte de informação de diversas ferramentas que eu não sei o que eu faço com isso. Por onde começa? Por quê? O objetivo da empresa não está claro, ou pelo menos a pessoa não sabe para onde vai. Estou com tudo aquilo, o que eu faço? E eu começo a entrar numa bola de neve, numa situação totalmente escura e aí quando você pergunta, eu quero ser estratégico, aí entra muito o que você falou. Ah, mas olha, ele vai pegar os indicadores mais fáceis de interpretação. Eu mandei um e-mail, coisa bem simples, mandei um e-mail e tem uma taxa de abertura de 50%. Puxa, que legal. Foi e daí? Bom, foi bom. Tá, mas agora quantos desses 50% de fato entenderam a mensagem de maneira clara e objetiva e vão atuar como E qual é a mensagem, né? Ou qual é a mensagem? Ela está alinhada ao quê? É claro que a comunicação ela tem que informar e existe o dia a dia. Claro. A gente fala muito lá na Clima, né, que a pastelaria ela tem que existir. Mas ela não pode ser só isso. Eu vejo também muitos conteúdos falando, né, as pessoas publicando, porque a área de comunicação é uma pastelaria. Eu sei, e não deveria ser só uma pastelaria, mas quando a pessoa ela tá lá, as pessoas estão vendo a área, o que ela tá fazendo? Ela tá fritando pastel. Mas ela é uma pastelaria porque a pessoa, o que a Ana trouxe, porque a pessoa permite, porque o profissional que quer fazer diferente, ele vai atrás e não vai permitir. É isso, a gente tem que ser provocador também, eu atuei em empresas ao longo da minha jornada, então quase 23 anos de comunicação. Eu sei que eu desde o começo, no comecinho de cair, eu já não gostava disso, eu queria ser estratégico, eu provocava. E tanto que eu falava com pessoas, eu saía do meu âmbito normal ali, eu era analista, ficava com o pessoal ali e tal. Não, eu estava sempre conversando com o quê? Com os gerentes, com os diretores, tanto que o pessoal brincava. Tinha a brincadeira, o sabugo, né? Esse aqui é o sabugo, mas eu estava no meio dos gerentes, conversando, perguntando, indo atrás. E esse tipo de situação acabou me dando uma grande relevância e exposição, eu tive que me expor, né? E eu consegui, de fato, ganhar um espaço, um terreno onde eu pude construir coisas importantes. E nessas empresas eu consegui ser, de fato, relevante, né? Claro, porque ajudou a entregar resultado do negócio. Atuando, entendendo as dores, atuando de maneira consultiva, sendo um facilitador para esses executivos, e onde eles perceberam valor, muitas vezes, depois de um tempo, eles me consultavam em relação a algumas tomadas de decisão. Eu falava, olha que negócio interessante, né? Porque eles viam valor. Mas se eu não tomasse essa iniciativa, e isso aqui é um exemplo que eu vivi, mas eu vejo muitas outras pessoas acontecendo isso, que assumiu a responsabilidade e fez acontecer, e não terceirizando, a empresa não me dá oportunidade, ou a empresa é aquilo, não, peraí, o responsável pela sua carreira é você. Exatamente. Né? Então... E Ana, você comentou, né, da Renault, né? Tem alguns estudos também, eu sou tudo de estudo, né? Conteúdo, estudo. Só falo disso. Conteúdo, estudo é uma delícia. Mas eu gosto de trazer pra gente ter pelo menos um caminho e ter um norte até pra se basear, né? E toda vez tem uma pesquisa anual de comunicação. E a gente reparou que nos últimos 3 anos o resultado ele é o mesmo, né? Os maiores desafios, né? Comunicação para liderança, né? O líder ser comunicador, comunicação para a área operacional das empresas, né? E até comunicar a estratégia, né, do negócio. Isso vem se repetindo há 3 anos, pelo menos há 3 anos vem se repetindo. É o top 3 problemas aí de comunicação. Queria que você comentasse um pouco de como foi a tua experiência lá na Renault, de fazer essa comunicação para o pessoal de fábrica também, como que era essa transição de comunicação, como que tinha que ter personalização, né, pro pessoal de escritório, o pessoal que estava em fábrica, como que era os desafios lá, o que você pode trazer para a gente aí de experiência adquirida também? O complexo Ayrton Senna, que é onde a Renault está instalada aqui no Paraná, ele é um complexo que tem os operadores da fábrica, ele tem os engenheiros, ele tem a área administrativa, quer dizer, hoje, né, já está muito diferente depois da pandemia, etc e tal, tem muito home office, mas na época eram pessoas muito diferentes que conviviam no mesmo lugar, que tinham necessidades diferentes, avaliação, trabalhos, tinha gente que podia ter banco de hora, tinha gente que não podia, né? Então,
trabalhar com essas diferenças sempre foi um grande desafio. O tom do jornal, né? Por onde é que ele ia? Ah, mas aqui a informação tá muito incipiente, a gente precisa de alguma coisa mais profunda. Então tá, mas o jornal que é para todos, ele vai ter o tom de comunicação simples, mas não simplório. Ele pode ser profundo com palavras mais simples, que permitam o entendimento. Porque eu tenho que me alinhar, né? Aquele que é o super especialista em comunicação e que fala o melhor português do Brasil, ele vai conseguir entender uma linguagem simples, mas aquele que entende a simples não necessariamente vai entender a linguagem rebuscada e complexa. Então eu acho que sim, tem um esforço de deixar a comunicação relevante e mais simples. Ele tem o esforço de atingir todos, de trazer a palavra de todo mundo, porque é um caldeirão de diversidade, de idiomas, de pessoas, tinha gente de tudo quanto é lugar. Tinha japonês, argentino, mexicano, brasileiro, brasileiro de Curitiba, brasileiro de São Paulo, brasileiro do Nordeste, brasileiro de todos os lugares. Então sempre foi um desafio na época que a gente, né, que eu vivi esse desafio da comunicação, achar o ponto e o tom. Contemplar todos, né? Sempre, mas o meu setor não foi. A gente tinha uma lista, era um checklist. Nesse material, nós temos uma pessoa de cada área, pelo menos falando, eram coisas diferentes, mas eu tenho representatividade, essa, check. Eu tenho representatividade dos diversos níveis, check. Tá? Eu tenho mulheres, eu tenho homens, eu tenho... Muito antes dos temas de diversidade estarem pautados, a gente já tinha essa preocupação. É uma coisa muito simples, né? Mas a gente precisava garantir isso. Sim. E isso estourava em outras coisas. Na alimentação do restaurante, que era um só. E que sempre é um desafio, né? Restaurante de fábrica é um desafio. Era um desafio, mas então porque podia ser uma coisa mais barata ou não atendia todo mundo. A gente teve que ir trabalhando esse tema. Enfim, né? Isso tem a ver com a complexidade daquele lugar, que aliás ele já se chamava complexo. Aí cancela, né? Mas sempre foi um desafio. E eu acho que segue sendo ainda mais hoje, com o home office, onde a comunicação ficou mais difícil e o mundo está muito mais telado. Então, a gente está, hoje, na comunicação interna da empresa, a gente está competindo muito com a audiência. Com certeza. Pela audiência. Muito, muito, muito. Então, mas eu não sei sobre isso. Mas teve uma entrevista, um podcast, a pessoa simplesmente não viu. Nem chamou atenção. Então, acho que tá mais desafiador do que sempre esteve, né? Porque tem uma fadiga da tela. E hoje a tela é o principal meio de comunicação que a gente tem, né? A forma que ela ajuda, ela também atrapalha de forma absurda, né? E a gente vê também os mais jovens, né? Então, que já estão crescendo com isso... Né, imputado diretamente no seu dia a dia desde a infância. A gente já tem 2 gerações, né, a Z tá com 29 anos agora, né, então a gente daqui a bem pouquinho tempo nós vamos ter a Alfa entrando, e a gente já tem 2 gerações e meia que nasceram no mundo digital. Então, mudou. Mudou. Isso até reforça a questão do diagnóstico mesmo, né? Porque você precisa entender o consumo de conteúdo do teu público para você também saber como ter a atenção dele. Antes era uma coisa muito... Tem a frase famosa da Ford, né? Que todos os carros eles podem ser de todas as cores desde que seja preto. Sim, né? E modelo T. Exato. Então, antes era uma coisa muito imposta, né? A comunicação é aqui, você só tem acesso aos canais de comunicação interna e ponto final. Hoje está muito mais pluralizado, né? E o acesso à informação, Augusto Cury diz que um imperador romano tem menos informação do que uma criança de 7 anos hoje.
né? Então, olha o tanto de informação que a gente recebe ao longo do dia. Então, qual que é o desafio da comunicação de competir com essa audiência? E reforça da gente exatamente estudar o público, entender do público, porque tá mais difícil. Não adianta a gente ficar na nossa tela, né? Realmente achando as coisas, negligenciando isso, né? Então, acho que olhando o que você traz, Ana, até da tua experiência e a visão de agora, né? De como é que tá, o quão desafiador é. E claro, a gente tá discutindo uma tática, né? E isso depois vira numa conversa tática, mas a tática só existe e consegue ter uma performance excelente se você tá alinhada com o que você definiu anteriormente. Com certeza. Né? Agora, nesse mundo de possibilidades e de ferramentas e de tudo, eu acho que tem uma que tá ficando super de lado e que para mim ela é a mais relevante de todas, ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje, que é pura tela, que é a comunicação olho no olho do líder pro time, seja com câmera aberta ou seja face to face aqui, sim, a gente junto, tá? Essa comunicação tá negligenciada, mesmo em empresas que já estão trabalhando, né, retornaram do home office para o presencial. O líder na comunicação, ele tá se escondendo atrás de todos os gadgets possíveis. Não dá. Porque essa é a que põe humanidade, a que consegue fazer aquilo que você disse. Bom, esse aqui é meu time, eu conheço. Então, eu vou explicar para eles na nossa linguagem aqui o que aquilo quer dizer. Sim. Ele é o que vai conseguir particularizar. Por isso, voltando lá para o nosso começo desse papo aqui, comunicação é uma competência-chave que abre porta no mundo, que abre porta na tua carreira, que abre porta na tua vida. Com certeza. Por favor, você que é líder e tá ouvindo a gente hoje, você que é líder, por favor, se você acha que não se comunica bem, estude, aprenda, faça curso, pratique, porque comunicação é uma ferramenta que muda o caminho da tua carreira e da tua vida, né? Olha lá. Com certeza, não. E falou tudo, né? Falou tudo, achei. A comunicação, ela é tão importante, é isso que a gente fala de forma geral, porque ela abre portas, ela abre caminhos, ela abre visões, ela te tira da zona de conforto, ela faz você crescer na vida, né? Então isso é muito bacana. E a gente falando muito da questão da geração, né? Tem um desafio muito grande, né? A geração Y, agora a geração, né? a Z e tudo mais, e cada uma tem suas características, né? E esse é um desafio muito grande, e ainda mais sem falar a questão de pandemia, que também deixou todo mundo mais distante em telas, etc. Por mais que a gente perceba que tem um movimento grande de muitas empresas, e acredito que uma grande maioria, de fato, começando a retornar aos seus escritórios, né? Começando a voltar a deixar de negligenciar o olho no olho, que eu concordo contigo 1000%, é importante, faz falta e isso faz a diferença. A gente perde, tem funcionários nossos, por exemplo, que nunca trabalharam numa empresa. Para ele o formato 100% online é um formato de trabalho padrão. E como é que você vai desconstruir isso na cabeça e falar, não, peraí, mas é importante o olho no olho, sentar numa sala de reunião, você conversar, debater de forma saudável, um olhando para o outro, e não divididos por telas, né? Uhum. Então isso começa um conflito de gerações muito desafiador para os gestores também que têm tua visão, tiveram uma vivência específica e como se adaptam. Muitos do que eu converso, amigos meus, lidam bem com isso, outros não conseguem lidar com isso porque na cabeça não faz sentido nenhum. E também tem pouca discussão em relação a isso, né? Então fala, não, isso não funciona, vamos para lá. Mas é importante a gente abrir para o diálogo. E eu acho o grande ponto que a gente sempre esquece. O que é mais importante? Primeiramente, para o negócio. Uhum. E depois você vai entender, então o negócio importante é isso. Então a gente consegue trabalhar de maneira flexível? Sim, conseguimos. Sim. Gera problema no resultado? Não, dessa maneira não gera. Então vamos tentar adotar uma política adequada, conversando com as pessoas e acho que abrindo para um debate e acho que tem que negociar, tem que falar, tem que propor. E a gente percebe muitas vezes que esse assunto é muito complicado. Quando falam já está muito exaltado, as pessoas estão para lá, para cá. A gente vê notícias, por exemplo, agora da geração Z, né, que para eles, uma pesquisa tem que ser nos Estados Unidos recente agora, com mais de 2.000 jovens. Na geração Z ali de 97 para frente, né, até 2012, né, 97. 12, Desse pessoal, eles comentaram muito que eles acham que é normal eu sair do meu trabalho sem dar justificativa para o meu chefe. Eu posso sair.
né? O quit quiet, que eles chamam ali, né? Ou aquelas férias um pouco. Eu saio um pouquinho mais cedo, posso fazer Ou muitos criam artifícios, né? Sistemas que estão no home office, que ele mexe o mouse e a empresa consegue ver que está mexendo o mouse e é um artifício. Então a gente começa a ver o nível de criatividade que a gente tem para poder burlar algumas coisas, ou enfim, né? Eu não sei se esses jovens viram muito o histórico dos pais, o quanto eles sofriam, batalhar por emprego, eu não quero isso para minha vida e tal. Certo ou errado, eu não sei. Mas eu sei que é muito complicado hoje no dia a dia, né? O que você acha sobre isso, né? Eu acho que sempre foi, Alexandre. A gente, quando você vai pro físico, tem a história da pessoa que foi pro banheiro e demorou 3 horas no banheiro. Sim. Tem 1000 histórias do cara que ficava ali esperando dar 1 minuto depois do ponto, sei lá, o ponto inflexível, pra ele poder ganhar 6 minutos de... Entendeu? O que muda é a forma. É lógico, o que muda é a forma. O cara tava fazendo Z, ele tava na internet, na tua cara, sentado ali. Por isso que eu acho que esta não é a discussão mais saudável de todas. A discussão mais saudável de todas é o que você tem para me entregar. Resultado, performance. O que é que você tem que me entregar? Projetos, resultados, é isso. Se a pessoa tem um nível de destreza absurdo e ela consegue fazer mais rápido, que sorte é dela. Que vai dormir, que vai fazer... E que sorte dela e sorte da empresa, né? Porque o que importa é uma determinada entrega. Então, tá certo ou tá errado? Eu acredito que esteja certo. Se você cumprir o que tem que fazer, né, de fato com competência, com resultado, com tudo, certíssimo. Se você conseguiu fazer um pouco mais pra frente, um pouco mais rápido, talvez você possa... chefe, já terminei. Pode me dar uma outra coisa diferente pra eu fazer? Sim. Mas daí Posso me jogar num projeto diferente? Porque é a habilidade da pessoa. Eu não posso dizer todo mundo tem que fazer isso em 2 horas e meia. Tem gente que vai fazer em 1 hora e tem gente que vai levar 4 para fazer. Porque depende da habilidade que ela tem. Eu tô querendo nivelar todo mundo e garantir que todo mundo vai fazer num determinado tempo. E quem faz mais rápido? Né? Porque é da natureza dela, ou porque ela tem uma afinidade para fazer aquilo. Enfim, eu acho que essa discussão, né, é criativo o jeito de burlar e é criativo o jeito de controlar. Não, porque agora eu vou botar um software que vai perceber os pequenos movimentos, etc. É uma casa do gato e rato, né? Fica naquela, né? Isso não garante, isso não garante resultado, isso garante permanência. Total. Isso garante disponibilidade, mas não garante resultado. O que garante resultado mesmo é o resultado. É o trabalho feito para gerar o resultado. E tem muitas empresas ainda que não conseguiram declinar, né, o objetivo estratégico da empresa até chegar no indivíduo. Que é aquela história do construtor das catedrais lá, né? Que está fazendo assentando tijolo. Tem muita gente assentando tijolo ainda e não construindo catedral, né? E isso daqui nas pequenas coisas. Por que você tem que... Por que é que um profissional de comunicação está fazendo uma determinada comunicação? Porque aquilo ali está ajudando a empresa num objetivo específico, num objetivo estratégico. Ele precisa saber que aquilo ali contribui, né? E resume a clareza, né? O papel de comunicação é realmente levar essa clareza, e a liderança também, né? A liderança comunicadora chega a ser pleonasmo, né? Não pode... Mas deixa ser pleonasmo, né? Porque o óbvio não é óbvio ainda, né? O óbvio tem que ser dito. Quem quer ser líder tem que ter 2 coisas. Tem que gostar de gente e tem que ter um mínimo de habilidade de comunicação. Vai fazer diferença. Com certeza. Mas comunicação foi uma fase maravilhosa da minha vida, né? Sim. E depois da comunicação, lá na Renault, ela me provocou para ir para uma outra área que transformou a minha vida, que foi a área de Lean Manufacturing. Eu me descobri muito analítica. Gente, eu achava que eu não era. Eu tinha que estudar muito para passar na prova de matemática. E odiava física, lógico, né? E eu descobri que eu tinha uma mente analítica nessa época. Eu aprendi um monte de ferramentas. Então, juntou uma habilidade de comunicação com uma capacidade analítica de números e de dados. Então, por exemplo, você citou várias vezes um diagnóstico. Óbvio, o diagnóstico é o ponto de
a empresa vai para esses lugares, vamos ver onde é que a gente tá para ver o que é que a gente vai fazer primeiro. Diagnóstico de comunicação é essencial para dar partida no processo. Entender o público, o gênero e olhar para os dados e saber o que eles dizem para você. Então, numa era de cada vez mais dados, de rios de dados, a gente descobrir qual é o dado que é relevante é a ciência. Com certeza. Tem que ter uma capacidade analítica, e essa é uma capacidade pouquíssimo desenvolvida no brasileiro. Tem países que têm capacidade analítica muito mais desenvolvida do que a nossa. Então, esse é um ponto de fragilidade da nossa cultura. E que, em algum lugar, a gente precisa encontrar meios de fazer isso para que as coisas caminhem bem. Quando a gente está falando de gente, de cultura, de pesquisa de clima, a gente precisa ter uma boa análise de dados para garantir que a gente está colocando o recurso no lugar certo. Porque ele é escasso. Com certeza, com certeza. Então, outra fase transformadora na minha vida. E hoje, assim, pegando um pouco esse gancho das questões das pesquisas, das empresas que você hoje transita ali como consultora, um advisor, em todos os âmbitos, seja de RH, negócios, cultura, você percebe que eles vão executando, eles vão fazendo a empresa caminhar com algo muito pautado, muito direcionado, claro, por meio de pesquisa de dados, ou você percebe que a maioria vai muito no freestyle, assim, vamos lá, deixa a onda me levar e vamos caminhando. Como é que você percebe hoje das empresas das quais você atua hoje? As empresas que eu atuo hoje, todas têm um caminho estruturado. Mas é que porque tem você ali por trás. Ou não? Já eram assim? Já era o DNA deles? Eu acho que já tinha uma parte de DNA da empresa e a minha chegada foi porque tinha uma percepção de que alguma coisa não estava caminhando bem, tá? Eles tinham indícios que eles conseguiam trabalhar, mas todas as empresas que eu trabalho hoje diretamente, elas têm uma pesquisa instituída, oficial, que analisa isso e que correlaciona com o negócio. Tá? Mas isso é um bom sinal, porque eu confesso que fiquei um pouco surpreso. Olhando no âmbito do Brasil. Que hoje eu tenho um privilégio na posição que eu tenho, né? eu tenho um privilégio que eu tenho clientes espetaculares, que são líderes incríveis, que têm negócios que têm objetivos de negócio puro e são empresas que trazem muito impacto. Para aquilo que elas fazem ou para as comunidades que elas interagem. Então, eu acho que é um privilégio, Alexandre, mas o meu recorte, ele é ele é uma bolha. A verdade é que nós estamos no freestyle na maior parte das vezes, mesmo em empresas que têm dados. Às vezes, a leitura do dado não é boa e a empresa se coloca num caminho que vai gastar tempo e dinheiro só. Tá? Porque a leitura não tá boa e a gente se engajou em alguma coisa que era percepção. Por exemplo, tive um cliente que tinha dados, já tinha pesquisa, e a gente eu fui fazer análise da pesquisa. E a equipe de RH também analisou a pesquisa. Os nossos entendimentos foram completamente diferentes do que deveria ser o plano de ação. Com a mesma base. E eu perguntei, eu pedi que as pessoas fizessem, né? Não, gente, vamos analisar isso aqui. Vamos ler todos esses verbatinhos, comentários e vamos classificar, tá? E aí, eu disse assim, meninas, o que deu o top 1? O top 1 deu tal coisa. E o top 2? Agora vamos comparar o plano de ação desenhado com as prioridades. Casa? Não casava. Por quê? A área de RH, a área de comunicação, elas transitam muito na empresa. E todo mundo fala. E às vezes... Prioridade das áreas do cliente interno é sempre para o cliente, né? Isso, então a pessoa foi procurar na pesquisa o dado que corroborava com aquilo que ela ouvia. Não tá errado, mas é que a gente tem que olhar pro dado, né? Então, a gente tem que aprender a ler o dado. Tem gente que tem dado e não conseguiu ler, e tem gente que não tem dado nenhum. Exato. Né? E essa informação é que ela vai te direcionar o caminho, né? Exatamente como você comentou, né? Mesmo para tomada de decisão de empresa. Semana passada a gente estava discutindo com um cliente o
o quanto é que a gente precisava calibrar as equipes entre venda presencial e venda online, né? O quanto de cada tipo a gente precisava ter para compor aquele time. E aí eu disse assim, então quantos % da nossa venda é presencial e quanto é online? E a gente não tinha esse dado ainda. Agora já tem. Falei, então a gente não tá pronto para tomar essa decisão. Vamos olhar o dado? E daí, com o dado, a gente consegue compor o time. Então, eu acho que dados, esse tempo de Lean Manufacturing mudou minha vida. Não é? Porque depois disso eu fui para recursos humanos. E, eu nunca mais fui a mesma. Não é? E todas as metodologias que ajudam a melhorar a performance também. Né? Inclusive a minha vida. Com a Gabi, eu montei o cockpit de troca de fralda delas com os 5 princípios de economia de movimentos. Gente, era fralda. Era o processo Lean, né? Era totalmente o que eu usava mais perto, que eu não usava mais longe. Tudo organizado e cada dia eu melhorava. E fazia em menos tempo. Uma troca de fralda em menos de 1 minuto, né? Lógico, se a Fórmula 1 troca 4 pneus, você sente seguro. Por que não eu vou trocar né, o pneu em 100 minutos? Com certeza. E olha que legal, né, Ana? Você comentou muito que a Renault, ela foi uma empresa que acho que foi um grande marco na tua vida, um grande diferencial, e ela percebendo coisas em você ou colocando você em situações para você poder se desenvolver, né? Então tinha toda essa habilidade de comunicação e aí trouxeram também essa questão do Lean Manufacturing, né? A questão dessa visão mais analítica que você conseguiu trabalhar muito bem e levou isso muito fortemente pro RH daí, né? Com essa visão toda. Foi por isso que eu fui para RH, né? Porque a gente usou uma ferramenta de Lean Manufacturing que se chama Roche & Canry para tratar a pesquisa de clima da empresa. E foi assim que que a direção e a presidência da empresa me conheceu. E daí, um tempo depois, veio o convite para ir para RH, que foi uma aventura, acho que foi o movimento mais ousado da minha carreira. E eu não conseguia, eu tinha dúvidas se eu queria ser diretora. Quando eu estava lá, gerente da área de Lean, eu disse, será que eu quero? E daí o desafio me pega, porque o desafio sempre me pega. É o que me pega. Eu amo um desafio, né? Eu não gosto de montanha-russa, mas eu amo desafio. Eu gosto de sentir aquele frio, aquela... Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Será que eu sei? Meu Deus do céu, mas eu não sei nada disso. Aí, não sei nada disso. Meu Deus do céu, hoje já é um negócio que eu já fico oriçada, porque eu tenho muita coisa para aprender. Então, esses movimentos mais radicais, assim, eu adoro. Adoro. Porque eles me permitem aprender muitas coisas novas. Abrir portinhas da vida, do mundo que eu desconheço. Então, é uma delícia. E a empresa, né, e esse presidente na época, que é um francês, ele viu em mim uma competência, ele foi ousado, de ter recrutado qualquer um no mercado. Sim. Né? E ele também arriscou, né? Nossa, ele arriscou demais, graças a Deus que ele arriscou, eu tenho uma gratidão imensa por ele até hoje, né? A gente troca mensagens ainda, já faz muitos anos que ele passou pelo Brasil, mas ele mudou a minha vida. Com certeza. Né? E a etapa seguinte, que foi a saída da Renault para um tempo sabático, e já com a ideia de não voltar mais para o mundo corporativo. Então, foi só mais um movimento. Mas veja, a empresa, ela me provocou nisso, né? Eu fiz movimentos bem radicais dentro da empresa. E depois, agora é nessa fase nova, né? Sensacional, Ana. E sobre essa fase nova, né? Então, você daí acabou saindo da Renault, ficou um tempinho sabático, né? Curtindo a vida, pouco tempo. Mas foi bem pouco, Ali. Mas você voltou, você não voltou para o mercado corporativo, mas você está imerso, né, nessas empresas, mas porém com olhares diferentes e com papéis diferentes, né? E como é que tá isso para você hoje? Porque só de olhar para você aqui, esse brilho no olho, esse sorriso no rosto, você vê que é só o começo, né, Ana?
Eu acho que é só o começo e que daqui um pouco de tempo vai ter mais uma nova transição. Opa, olha lá. Tem um projetinho aí, um sonho, meio doido, mas os sonhos doidos são legais, né? Mas eu acho que faz 6 anos que eu saí. Quando eu saí, eu saí com o propósito de um sabático, mas não era um sabático do... agora eu vou viajar, eu vou relaxar, eu vou isso, eu vou aquilo. Porque eu já viajava antes. Eu sempre consegui aproveitar os meus tempos. Eu amo o trabalho. Né? Foi um sabático com ócio para ser produtivo. Isso, eu queria explorar as minhas hipóteses. Eu queria explorar aquilo que eu achava que poderia ser a minha próxima etapa. E meus colegas de RH da época, né, lá do Diretivo RH, eles foram super generosos, porque eu falei, gente, olha, por um tempo eu vou fazer muitas coisas gratuitas, se vocês precisarem de alguma coisa, me chame, porque eu quero explorar hipóteses. E eu fui fazer várias coisas para os colegas. E eu comecei a descobrir o que eu gostava e o que eu não gostava. Né? Sem nenhuma implicação maior do que uma experiência. Voltava para casa e eu escrevia numa cartolina. Gostei ou não gostei? Gostei. Gostei. O que eu fiz? Qual era o público? A atividade específica e qual tinha sido o meu momento de prazer? Eu fechava o olho e dizia... Que hora eu senti prazer fazendo isso? Tipo Lean Manufacturing, né? Fazendo análise dos dados. Sim. E se eu não gostava, entrava na segunda categoria que se chamava ARG, nem morta, ponto de exclamação. E daí eu escrevi ali, ó, tipo, isto não vou fazer. Porque não é pra mim. Eu gostei uma vez, mas não é uma coisa que, sei lá. E daí eu achei, na minha análise, que eu ia ter um bingo na atividade. E não foi na atividade. O bingo foi na hora do prazer. Porque diferentes atividades que eu tinha sentido prazer, qual tinha sido o momento? O momento era que ou uma pessoa, ou uma plateia, ou qualquer coisa, eu tinha conseguido deslocar um pensamento. Entendi. A pessoa estava pensando isso e abriu uma porta para pensar alguma outra coisa diferente daquilo. Ai, gente, ali foi pensa uma alegria. Era a hora que eu sentia prazer. Podia ter sido uma plateia de 100 pessoas, uma veio falar comigo e me dizer, Ana, puxa vida, isso daqui me fez pensar sobre aquilo. Pronto, eu voltava para casa realizada. Então eu comecei a focar nas atividades que me permitiam aquilo. E aí eu fui descobrindo, né? Eu fui para um hub que chamava Júpiter, que era um hub de startups. Fiquei bastante tempo lá, né? Tempo parcial. E daí um dia encontrei um amigo, conhecido, né? E ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô fazendo mais ou menos isso. Eu vou lá, eu mentoro, nos problemas de gente, nos conflitos e tal. Ele disse, eu quero isso pra minha empresa. Não sabia nem cobrar, gente. Como que eu não sabia cobrar? Né? Tanto que o primeiro dia foi assim. Eu falei pra eles, olha, gente, eu quero muito esse trabalho, tá? Mas eu não sei quanto cobrar. Então, eu coloquei um valor aqui. Se for muito caro, vocês me dizem o quanto que vocês podem pagar e eu vou aceitar. Mas se for muito barato, você diz, puxa, Ana, a gente pensou que ia ser um pouco mais. E foi assim que eu fechei meu primeiro contrato. Caramba. Na confiança e na fé. E daí, depois, eu fui trabalhando para várias outras empresas, startups e empresas pequenas e médias. Nesse processo hoje, que é um processo que no inglês ele é o advisor. Traduzindo, ele é o conselheiro, mas é que não é aquele conselheiro de administração, do conselho consultivo, tá? Que vai estar lá na reunião do conselho, uma vez por mês, ou 2 meses, ou 3 meses, dependendo da governança da empresa. Eu sou uma conselheira de horas mensais, mais ou menos entre 10 e 20 horas mensais em cada cliente, e eu acompanho o negócio, porque eu adoro o negócio, e eu adoro gente. E gente faz negócio. Com certeza. Tá? Então, a partir do negócio, a gente vai lá e muda alguma coisa. Fez inflexão no negócio ou não? Melhorou o negócio? Ajudou a crescer o negócio? Ajudou a resolver o problema de negócio? Então, hoje, esse é o meu papel, né? Eu trabalho com 4 ou 5 empresas no máximo, tá?
É um FII. É algo bem personalizado, né, Ana? É... Você entra no negócio de verdade, conhece os detalhes e participa desse crescimento e dos objetivos que a empresa quer. Isso. E super importante, eu só trabalho para empresa de dono. Uhum. Ah, legal. Tá? Não trabalho para empresa de... São bons... Não. Por quê? Porque na empresa de dono a gente decide rápido. E se a decisão não tá rápida é porque a empresa não quer. Tá? Sim. Ponto. E a gente vai Simples achar assim, outro né? caminho. Tá? Então tá, já entendi. A gente tá enrolando isso daqui porque é pra não fazer. É isso? Então tá bom. Então vamos achar outro caminho. E a gente consegue rapidamente articular uma estratégia que permite entregar negócio. Tá? E aí cada empresa é uma história diferente, porque as empresas são de segmentos muito diferentes. Sim. Trabalho com agro, com uma farmácia especializada em medicamentos de complexidade, com uma cooperativa e trabalho com uma indústria. Então são negócios muito diferentes e isso daí me permite, meu Deus, tem coisas que são parecidas, tem coisas que são muito diferentes para cada empresa. Né? E essa diversidade encanta a minha vida, ela nutre a minha curiosidade, né? Não, mas sensacional, Ana. E você falou muito na questão, assim, que o que te dá prazer é fazer essas pessoas refletirem, olharem para outros caminhos, né? Então, uma audiência, está lá 100 pessoas, se uma vez falar com você, fala, putz, Ana, eu pensei diferente, você falou isso. E hoje aqui, até todo mundo que tá nos assistindo, eu tenho certeza, muitas pessoas, e eu tenho certeza absoluta que aqui a gente teve uma aula, hein, Rafa? Uma aula grátis, fantástica, que fez não só eu pensar, com certeza o Rafa, mas muita gente que está nos assistindo. E eu acho que para nós foi muito rico essa conversa. Eu estou muito feliz, fiquei muito bacana. Já te admirava antes e a partir desse momento subiu 1000 vezes mais. Você é uma pessoa que realmente inspira muitas as outras pessoas. E obviamente essa riqueza que você trouxe, essa sensibilidade com as pessoas, com o negócio, acho que isso é a chave do sucesso que você faz com maestria. Sim, tá? Então eu queria te agradecer pela participação, pela presença, por esses ensinamentos e também dizer pro pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo o @ da Ana, tá? Tanto do LinkedIn, Instagram. Entre em contato com ela, né? Se tiver alguma dúvida, de repente a tua empresa, tem alguns desafios aqui, acho que a Ana pode nos ajudar, conte com ela. Vocês viram que é realmente uma pessoa ímpar que vai nos ajudar muito, né? E eu até tô pensando muito na clima, a gente conversar bastante, porque eu vejo muita sinergia interessante, né? Mas eu queria te agradecer pelo teu tempo, pelo teu momento, obrigado por tudo que você nos trouxe aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, eu não acho que foi essas coisas de aula, a gente conversou, né, Ali? Foi. E a gente foi trocando ideias aqui, né, Ali e Rafa, sobre as percepções que a gente tem no mercado, não é foi uma construção, então, eu acho que essa é a coisa mais bacana, né, são as fricções da vida aí que ajudam a gente a, às vezes, ter uma clareza maior de alguma coisa, ou aprender. Né? Então, para mim foi um prazer enorme. Aqueles que estão assistindo, o Alice disse, dá um oi lá para ela. Pode dar oi, né? Se você tá com um desafio na tua empresa, tudo bem, mas se você quer quer trocar ideia na tua vida pessoal, tô em transição de carreira, não sei bem o que pensar. Eu faço muitas conversas desse tipo, assim, porque é uma coisa do mundo das startups, que é give back. É devolver aquilo que você recebeu. E eu recebi muito da vida, muito de muitas pessoas, de mentores incríveis, de pessoas que me desafiaram. E hoje eu tô num momento que eu posso retribuir, né? Eu tenho uma gestão do tempo que é minha, eu aloco como eu quero. Então eu tenho tempo para isso. Se você quiser, dá um oi para mim, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que a gente marca alguma hora, a gente conversa, a gente bate papo, porque a gente tá na vida aqui pra isso, né? É isso aí. Pra pessoal, se ajudar. Não percam tempo, hein? Vão lá, falem lá, que o convite tá mais do que feito, né? Rafa. Perfeito. Muito bom. Gostei do papo. Acho que tem um ponto que é todos os nossos convidados, né? Que é incomum. É essa questão do interesse pelo negócio, interesse em fazer diferente, não ficar só no quadrado da área de comunicação, da área de RH, né? Então é realmente se interessar pelo todo, né? E também ter coragem,
né? Exatamente. Coragem de mudar, coragem de sair da zona de conforto, né? Eu falo muito lá na Clima, a hora já cansou de escutar muito de mim, eu falo que a gente cresce na zona do desconforto. Total. Né? Então a gente precisa sair da zona de conforto, mas a gente precisa voltar para ela também, né? Porque senão a gente só fica fora da zona de conforto, não volta e você chega num caos, que é onde a gente tem aí um dos maiores problemas da humanidade, ansiedade, burnout, etc, né? Mas é muito importante de você saber onde você tá, né? Quando você sai da zona de conforto, é importante voltar também. Então, acho que esses pontos são bem comuns. Então, Ana, também agradeço você estar aqui. Eu agradeço, fico muito feliz que você aceitou o convite também. E acho que o conteúdo tá rico, tá aí pra todo mundo ouvir. Meu Deus. Falo aí pro pessoal assinar os canais, estão nas principais plataformas aí de streaming, né? O Spotify, o LinkedIn a gente também coloca, né? O Apple Podcast, né? Então, acho que aí o pessoal pode se inscrevendo. Provavelmente aí no vídeo vai ter alguns materiais que a gente coloca para complementar também o conteúdo. Então, consumam, gente, que isso aqui não é só um podcast, é realmente um movimento que a gente tá buscando entregar aí pro mercado e gerar valor para vocês. É isso aí. Então, Rafa, tô aqui. Ana, muito obrigado. Valeu, obrigado pela conversa e todos aí. Pessoal, valeu, obrigado por estar acompanhando a gente até agora, até o finalzinho aqui. Curtem, compartilhem, né? Acessem nossas páginas, falem com a gente. O meu @ do Rafael, da Ana vai estar aqui no final do vídeo também. Estamos super à disposição para a gente poder construir aqui um processo de comunicação, cultura, empresas melhores, pessoas mais felizes. Acho que esse é o nosso movimento, essa é a nossa causa. Tá bom? Um abraço a todos, valeu, até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau.